para você que acompanha o canal Gov. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participa agora de um evento que discute a energia verde para as cadeias produtivas globais. Vamos acompanhar ao vivo aqui de Brasília. Cumprimentar o Nelson Barbosa, amigo também, diretor de Planejamento e Estruturação do BNDES, o vice-presidente do setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, Jorge Abrache, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, cumprimentar o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MEDIC, Roberto Hollenberg, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação e Comércio e Serviços do MEDIC, Wallace Moreira Lima, o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, Gordon, e o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Mário César, que está aqui também com a gente, cumprimentar todos os empresários, as lideranças aqui presentes. Bem-vindo toda a esta conferência. O evento de hoje sobre o Power Shoring e a neoindustrialização verde é mais uma contribuição que a CNI procura dar para a construção de uma agenda estratégica para o país que considere o imperativo da descarbonização da economia e as vantagens geográficas e geopolíticas do Brasil. Nós, empresários, governos e demais segmentos da sociedade, devemos nos unir em torno de um plano estruturante e convergente para revitalizar a indústria brasileira e promover o desenvolvimento econômico e social sustentável. O baixo custo da mão de obra vem perdendo importância para a posição das empresas no mercado global. Hoje, um dos elementos determinantes da competitividade é o combate às mudanças climáticas. Nesse novo cenário, as empresas têm direcionado seus investimentos para países e regiões que dispõem de oferta abundante de energia limpa a preços competitivos. Com essa estratégia, que chamamos de Power Shoring, as indústrias visam atender ao aumento da demanda por produtos sustentáveis e se adequar às regras internacionais para a proteção do meio ambiente. O Brasil, que tem um imenso potencial para a produção de energia limpa, pode se beneficiar do Power Shoring. As fontes renováveis têm uma participação de 47,4% na nossa matriz energética, um percentual superior à média de 4,1% do mundo. Somos um dos maiores produtores de alimentos e o segundo maior produtor de biocombustíveis do planeta. Além disso, quase 60% do território nacional é coberto por florestas e temos 12% das reservas globais de água. Para que essas vantagens comparativas se transformem em fatores importantes para a estratégia do Power Shoring, necessitamos de medidas que ampliem a eficiência energética da indústria. Também são indispensáveis ações de fomento à cadeia do hidrogênio de baixo carbono e de outras fontes renováveis. São igualmente importantes os estímulos aos investimentos em bioeconomia e a instituição do mercado regulado de carbono. Essas e outras medidas destinadas a promover as energias limpas devem ser parte de um sólido projeto de revitalização da indústria brasileira. O setor industrial sempre foi e continuará sendo imprescindível para garantir o crescimento econômico sustentado. Com uma estrutura diversificada, a indústria brasileira tem um excepcional efeito multiplicador de riquezas. Cada R$1 produzido no setor gera R$ 2,44 na economia como um todo. Além disso, a indústria é a principal fonte de inovação e responde por mais de 65% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento no país. O setor também oferece empregos de qualidade
paga salários superiores à média nacional. Os trabalhadores industriais com curso superior completo recebem quase R$ 8.000, enquanto a média de outros setores é de R$ 6.000. As nações mais desenvolvidas já perceberam a imensa capacidade da indústria para movimentar a economia e têm lançado programas ambiciosos de fortalecimento do setor. Esses planos buscam dar respostas aos desafios trazidos pelas atuais tensões geopolíticas e pela reorganização das cadeias globais de valor. Também atendem às tendências de digitalização e de descarbonização da economia. Em sintonia com as demandas do nosso tempo, lançamos recentemente o Plano de Retomada da Indústria. Construído em bases modernas, nosso plano sugere um conjunto de ações capazes de resolver problemas como a complexidade do sistema tributário, o elevado custo dos financiamentos, as deficiências na infraestrutura e a nossa eterna insegurança jurídica. O trabalho também contém propostas orientadas por missões nas áreas de descarbonização, transformação digital, saúde e segurança sanitária e defesa e segurança nacional, que ajudarão o país a enfrentar os atuais desafios econômicos e sociais. É nessa direção que as economias mais avançadas estão seguindo. A União Europeia lançou recentemente o Plano Industrial do Pacto Ecológico, que dispõe de aproximadamente 600 bilhões de dólares para projetos que ajudem a indústria a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Nos Estados Unidos, o plano apresentado pelo governo Biden em 2022 prevê investimentos de 369 bilhões de dólares em ações de combate às mudanças do clima e de incentivo ao uso de energias renováveis. No Reino Unido, o Programa de Descarbonização da Produção Industrial, apresentado em 2021, conta com quase 8 bilhões de dólares. Na Alemanha, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Hidrogênio Verde, lançada em 2020, tem recursos de 9,5 bilhões de dólares. O Brasil, que é dono de um admirável patrimônio natural, precisa seguir o exemplo dessas nações e ter um projeto consistente de desenvolvimento sustentável. Neste momento em que o mundo busca acelerar a transição energética para descarbonizar a economia do Brasil, o Brasil precisa aproveitar seus recursos naturais e suas fontes de energia limpa para gerar riquezas e crescer de forma sustentável. Por isso, o setor público e a iniciativa privada devem somar esforços e criar as condições necessárias para o país atrair investimentos, ser um polo de inovação integrado às cadeias globais de valor e oferecer melhores condições de vida para a população. A neoindustrialização verde pode mudar para melhor o futuro do Brasil. Gostaria aqui de agradecer muito ao vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, pelo trabalho que tem feito no MEDIC, em conjunto com o Banco do Desenvolvimento, o BNDES, e com o Ministério da Fazenda, em prol de uma retomada da indústria, da neoindustrialização. Há muitos e muitos anos que nós não falamos de política industrial no Brasil. E agora a política industrial faz parte da agenda do Brasil. É o que se fala em todos os lugares, e isso nós devemos muito ao governo e ao vice-presidente por ter colocado na sua agenda, na agenda do governo, a neoindustrialização como uma prioridade para o desenvolvimento, para a geração de empregos, para a melhoria da renda e da qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Obrigado. Muito obrigado, presidente Robson. Passamos a palavra ao diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nelson Barbosa. Bom dia a todos. Quero
Começar saudando o vice-presidente Alckmin, saudando o Robson Andrade, em nome de quem saudo todos os empresários aqui presentes, meu colega Paulo Câmara, do Banco Público, em nome de quem saudo todos os representantes do governo aqui presentes, saudar o Jorge Arbaz também, parabenizar o trabalho da CAF na ênfase desse tema de Power Shore, que é tão importante para o mundo e importante principalmente para o Brasil. Estou aqui representando o presidente Mercadante e a agenda energética também é uma prioridade na política do BNDES. Nós estamos enfrentando nesse século vários desafios, novos desafios, como o envelhecimento da população mundial, como a necessidade de mudança de matriz energética e uma nova revolução industrial via digitalização, inteligência artificial, que vai mudar a vida de todos nós muito rapidamente. Como o presidente Mercadante enfatizou no lançamento do PAC semana passada, não tem como enfrentar um desafio dessa escala sem apoio do governo, sem a participação do governo. Isso exige coordenação. Alguns investimentos, alguns desafios têm muita incerteza. Normalmente o governo vai na frente, puxando o setor privado, dividindo o risco. E na parte de energia, o desafio é mais crítico para o Brasil, porque desenvolvimento não é só aumento de renda per capita, também aumento de energia per capita. Para o Brasil se desenvolver, nós vamos ter que aumentar o volume de energia gerada no Brasil. E o grande desafio é fazer isso a partir de fontes limpas. Nós precisamos crescer. A agenda do degrowth não é uma proposta para o Brasil. Nós ainda somos um país de renda média. Mas para crescer sem comprometer o meio ambiente, para crescer de forma viável, nós temos que aumentar a eficiência energética, produzir mais com o mesmo quilowatt de energia. Isso também é parte da agenda do Power Shore, porque não é só geração de energia, mas também fábricas mais eficientes. E reduzir a emissão de gás de efeito estufa por quilowatt gerado. O Robson já citou vários exemplos aqui de como nós temos a matriz limpa, a Elba está aqui, sabe do potencial que nós temos também para gerar mais, e isso nos dá uma competitividade nessa nova fase de política industrial mundial. A política industrial nunca acabou, né? Só ela tinha outro nome nos países desenvolvidos, era a política de segurança nacional, mas agora ela voltou com toda a força, com um nome próprio. China está fazendo, sempre fez, Estados Unidos está fazendo abertamente, Europa, Japão. E com isso, nós podemos também aproveitar essa oportunidade para relocalizar várias atividades intensivas de energia para o território brasileiro. Isso é um desafio que exige capital financeiro, exige capital humano, e exige uma coisa muito importante chamada capital institucional. Aqui nós temos vários diretores, presidentes de empresas, a gente sabe como é difícil administrar uma grande organização. Imagina o governo federal. Esse capital institucional significa botar as instituições do governo para trabalhar junto, de forma coordenada, e com isso facilitar os investimentos privados e melhorar a eficiência do próprio governo. E recentemente o governo do presidente Lula lançou 3 iniciativas complementares, sendo as 3 que colocam a agenda energética como parte central da sua estratégia. Nós temos o Plano de Nova Industrialização, liderado pelo vice-presidente e ministro Alckmin. Nós temos o novo PAC, liderado pelo ministro Rui. E nós temos o Plano de Transição, ou Transformação Ecológica, liderado pelo ministro Haddad. Os 3 planos, alguns têm pontos diferentes, mas nos 3 planos você vai encontrar aumento de eficiência energética, recuperação de meio ambiente e geração de energia por fontes renováveis. Então, esse é o governo Lula trabalhando junto, combinando todas as suas instituições em prol de um mesmo objetivo. A gente sabe que isso não é fácil, e eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o vice-presidente Alckmin todo o apoio que ele tem dado às propostas do BNDES e a cooperação que nós temos entre o BNDES e o MIDIC. Nós estamos finalizando agora com o lançamento do novo PAC, uma linha para a eletrificação das frotas de ônibus no Brasil inteiro. Vai começar pequeno, mas vai transformar o transporte urbano no Brasil, vai demandar mais energia, vai gerar mais pós-trabalho na fabricação desses ônibus. Quero agradecer à Casa Civil e o ministro Rui Costa por ter aproveitado várias das sugestões do BNDES no novo PAC, para melhorar o financiamento de longo prazo e incorporar cada vez mais critérios ambientais e sociais na aprovação da definição dos investimentos.
E agradecer também a liderança do ministro Haddad, que através da emissão de Green Bonds vai criar uma nova fonte de financiamento para a nova industrialização e para a transição energética, Robson. Emitindo Green Bonds, você pode abastecer o Fundo Clima, fundo criado pelo presidente Lula na COP de 2009. Ele pode se transformar no novo FAT, um FAT verde. Um FAT que vai financiar projetos associados ao desenvolvimento verde, à melhoria de eficiência energética, reciclagem, transporte urbano. E essa é uma agenda financeira que a Fazenda está liderando e pode ser a nova grande fonte de financiamento para a nossa política industrial. Nós do BNDES estamos fazendo nosso trabalho. Nós estamos disponíveis para somar e contribuir junto com o setor privado ao financiamento. Não existe oposição entre financiamento do BNDES e financiamento do setor privado. O Brasil não está em pleno emprego. O gap de infraestrutura que existe no Brasil, exigem fontes adicionais, públicas e privadas. O BNDES, ao viabilizar vários projetos, ele atrai recursos privados. E eu gosto sempre de dar exemplo, presidente Alckmin. 2 exemplos nos últimos 2 meses. O BNDES participou do lançamento das 2 maiores lançamentos de debêntures do país, ligados a saneamento. Propostas de mais de 5 bilhões de reais, em que o BNDES participou entre 1,5 e 2 bilhões em cada uma e atraiu recurso privado junto. Mais do que palavras, esse é o exemplo de que o BNDES vem a somar, não a substituir. E para todos os empresários aqui presentes, apresente suas propostas. Nós podemos financiar empreendimentos via crédito, nós podemos financiar, estruturar debêntures, não só para o saneamento, mas também para o setor de energia. E nós podemos participar também via mercado de capitais, com nossos fundos de investimento. Os diretores do BNDES, Natália Gordon e a Luciana, vão falar aqui depois desse evento. Eles podem detalhar mais o que o banco faz. Eu gostaria só de enfatizar o que a gente colocou de novas fontes de financiamento para o BNDES nesse ciclo desse mandato. O BNDES continua tendo o FAT como sua principal fonte de financiamento. Agora, graças a uma iniciativa liderada pelo presidente Alckmin, o FAT vai poder financiar inovação usando a taxa TR como indexador. Isso vai ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional. Para inovação lato sensu, não só de energia, mas também de energia. Então, nós temos o FAT. Foi lançado no novo PAC e será enviado ao Congresso nas próximas semanas o projeto de criação da letra de crédito ao desenvolvimento, que assim como você tem a LCA para a agricultura e a LCI para o imobiliário, você vai ter uma letra de crédito para o desenvolvimento para financiar infraestrutura, nova industrialização. Essa é uma fonte adicional. E isso a taxa de mercado. O BNDES vai captar a taxa de mercado com a isenção tributária um pouco mais abaixo, e o BNDES, como banco 100% público, vai repassar o ganho tributário totalmente para o tomador, barateando, nas nossas estimativas, o juro em cerca de 1 ponto percentual em relação ao que ele é hoje. Se o juro cair mais, melhor ainda. E a terceira fonte de funding novo é o Fundo Clima, que já existe, mas hoje ele conta com uma carteira só de 2 bilhões e 300. Na PEC da transição, o governo Lula aprovou um aporte esse ano de cerca de 640 milhões de reais. Nós estamos discutindo com a ministra Marina como alocar isso ainda esse ano. E a partir das emissões de títulos verdes pelo Ministério da Fazenda, esse fundo vai crescer e pode financiar cada vez mais e mais projetos. Então, o BNDES voltou. O BNDES está aqui para contribuir, para somar e mantendo a tradição dos governos do presidente Lula, aberto ao diálogo, que é através de eventos como esse que a gente pode ouvir as demandas do setor empresarial, quais são os problemas e como que a gente pode construir soluções conjuntas para esse desafio. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson Barbosa, por suas palavras. Neste momento, ouviremos o vice-presidente do setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, Jorge Arbaz. Excelentíssimo senhor presidente da República em exercício e ministro do MEDIC, Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor presidente da CNI, e que hoje gentilmente nos recebe em sua casa, senhor Robson Andrade, excelentíssimo senhor presidente do BNB, Paulo Câmara, caro diretor do BNDES, Nelson Barbosa, demais autoridades, senhoras e senhores presentes e que nos acompanham desde vários lugares do mundo por streaming.
Trago uma saudação muito especial do presidente da CAF, Sérgio Dias Granados, que infelizmente não pôde estar presente em razão da posse do novo presidente do Paraguai, da qual ele participa. A estratégia da CAF para apoiar os países da região está centrada na agenda verde e na promoção do crescimento inclusivo. O banco está em plena expansão, recebeu recentemente a maior capitalização da sua história, novos países estão se juntando ao banco e muito mais está por vir. É com muita alegria e satisfação que participamos dessa conferência com parceiros tão importantes e com longa trajetória na defesa dos interesses do Brasil. A CAF, com muito orgulho, se junta a essas instituições em torno de uma agenda muito especial, que é a agenda do Powershoring. É seguro afirmar que a mais importante fonte de atividade econômica das próximas décadas será a agenda do baixo carbono. Afinal, temos que praticamente reinventar em bases verdes quase tudo o que produzimos e consumimos e como consumimos. Trata-se de uma agenda de muitas dezenas de trilhões de dólares em novos investimentos. Esta espetacular transformação resulta da necessidade e não de opção, mas estamos demasiado atrasados e corremos contra o relógio para evitar uma catástrofe ambiental. Teremos que reencontrar os meios para acelerar a transição para essa nova geração de produtos e serviços, o que vai requerer condições de produção muito distintas das que temos hoje. Para isso, serão necessários muita energia verde, muita água e muitos minerais da economia do baixo carbono. A América Latina e o Caribe, a região da América Latina e Caribe, está especialmente bem posicionada para participar desta missão. E não é exagero afirmar que o Brasil é um dos países da região que mais podem colaborar para esta missão. E as razões para isso são mais que conhecidas. Já conta com uma matriz energética bastante verde, tem muitas das maiores reservas de água doce do planeta e muitas das maiores reservas de minerais da nova economia. Além disto, o Brasil dispõe da maior floresta tropical, de vários dos mais importantes biomas, de uma das mais ricas biodiversidades, é grande produtor de alimentos, é pioneiro nos biocombustíveis e tem enorme potencial para sediar um grande mercado global de créditos de carbono e um grande mercado global de bioeconomia. Tudo isso são elementos fundamentais para a economia do futuro e habilita o Brasil a almejar mais, a ser mais ambicioso e participar como grande protagonista do esforço global de descarbonização. E tudo isso coloca o Brasil numa posição altamente privilegiada para participar da economia mundial desde as novas cadeias globais de valor, as quais têm na resiliência e na sustentabilidade o seu principal fio condutor. É disso que trata o Powershoring, que potencializa as vantagens comparativas e competitivas do país e da região em favor da descarbonização global. O Powershoring, como sabem, é a estratégia de localização da produção que mira na disponibilidade de energia limpa, barata, segura e abundante, com fatores de atração de investimentos, atendendo às necessidades das empresas e dos países para descarbonizar. O Powershoring é especialmente relevante para os setores intensivos em energia. O que se busca com o Powershoring é exportar energia, porém embarcada em produtos industriais com alto valor adicionado. O Powershoring não é uma promessa, já é o presente. Já há um elevado e crescente número de empresas que já tomaram a decisão de abrir ou mover plantas industriais para a região da América Latina, onde as condições de produção e competitividade são altamente favoráveis, atacando com isso problemas de competitividade, de compliance ambiental, de custo e disponibilidade de energia limpa. A atratividade da região também passa por temas como a geopolítica e a necessidade de diversificação geográfica da produção em razão de eventos climáticos extremos. Ao que tudo indica, deveremos testemunhar um aumento desse movimento de investimentos para a região ao longo dos próximos anos. E o nosso maior desafio é o de acelerar e escalar esse processo de uma maneira ordenada, de tal forma a que se possa entregar o maior benefício possível para todos os envolvidos. E quem se beneficia do Powershoring? A empresa, que protege a sua competitividade. O país emissor ou de origem da empresa, que se libera de fornecer energia cinza para empresas de alto consumo de energia, viabilizando assim uma transição energética mais rápida e mais barata.
O país é receptor das plantas industriais, que se beneficia dos investimentos, da tecnologia, das exportações e do impulso às cadeias de valor nacionais e regionais. A economia local, em razão da geração de emprego, renda e impostos. O meio ambiente, que se beneficia de uma mais rápida transição energética, do aumento da produção de produtos verdes e do mercado de créditos de carbono. E, finalmente, o power shoring é um grande aliado da transição justa e mais equitativa. Afinal, é uma estratégia que fomenta a criação de muitos empregos formais. De fato, o maior mérito do power shoring para um país como o Brasil é a sua condição única para contribuir para muitos dos maiores desafios que o país enfrenta, como a pobreza, a elevada desigualdade, a informalidade e a baixa produtividade. Ao contribuir para fomentar cadeias de produção industriais e de serviços, o power shoring cria muitos bons empregos e muitas novas oportunidades de negócios nas cidades, que é onde se concentra a grande maioria da população do país e onde se concentram os maiores problemas sociais. Assim que o power shoring potencializa as vantagens comparativas e competitivas do país em benefício de todos, aqui e no exterior. Ainda que muitas condições conspirem a favor do Brasil, nada disso garantirá êxito. Para converter todo esse imenso potencial em resultados concretos, será preciso abraçar o crescimento sustentável e sustentado como pilares da política econômica e introduzir e implementar políticas consistentes e coerentes. É o que pretendemos discutir nessa conferência. Aos bancos multilaterais de desenvolvimento como a CAF, muito além da provisão de crédito para o power shoring, nos toca também atuar em linha com as orientações das políticas públicas e reduzir os riscos para os negócios e assim atrair recursos privados que são, ao final do dia, aqueles que serão os grandes protagonistas do power shoring. O Brasil pode e deve ser ambicioso e pode e deve se ver como parte da solução da descarbonização em nível global e da fronteira de produção da manufatura verde. E também pode e deve ver o power shoring como um grande aliado para a promoção de um país mais próspero. Finalmente, eu queria agradecer às equipes do MIDIC, BNDES, BNB, CNI e CAF pelo trabalho para pôr de pé essa conferência. Muito obrigado. Muito obrigado, Arbache. Neste momento, ouviremos o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Bom dia a todos, a todas. É um grande prazer fazer parte desse evento para discutir um tema tão estratégico quanto esse. Quero saudar o excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço. Cumprimentar e agradecer ao Dr. Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Cumprimentar o Dr. Jorge Arbache, vice-presidente do setor privado do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF, e ao Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES. Minhas senhoras e meus senhores, essa conferência tem como tema central o Power Shoring, como estratégia de um novo movimento de industrialização global, em que a pressão por mais compromisso com a descarbonização aumenta bastante. Esse tema, associado à geopolítica mundial, hoje centrada na disputa entre China e Estados Unidos, a guerra da Ucrânia, o pós-pandemia, criaram um cenário de oportunidades para os países que produzem energia limpa, principalmente para a indústria global intensiva em energia. A energia torna-se um fator locacional de algumas cadeias produtivas intensas em energia, que pode definir um novo mapa para a indústria limpa mundial. Ou seja, estamos falando aqui em uma nova fase de produção, da produção industrial, que priorize de fato o tema da mudança climática. Nós sabemos que existe uma enorme dificuldade dos países mais avançados cumprirem as metas de Paris, estimando-se a necessidade de investimentos até 2030 da ordem de 11 trilhões de dólares. Já é fato a revisão nas estratégias dos fundos climáticos internacionais. Alguns estudiosos sobre Power Shoring estão pensando essa estratégia olhando três diretrizes.
a combinação entre resiliência e eficiência econômica, a combinação de compliance ambiental com desenvolvimento econômico e a transição com segurança energética, reduzindo a pressão energética das cadeias globais. Logo, se a transição energética se tornar realmente um fator restritivo à competitividade, haverá oportunidade para a relocalização de plantas industriais, e esse movimento pode beneficiar o Brasil e toda a América Latina, para atrair investimentos externos. Veja o caso do Nordeste, que hoje é uma região superavitária na geração de energias limpas, tornando-se líder do Brasil em geração de energia solar e eólica. Portanto, é uma região preparada para ser um dos líderes da transição energética no Brasil e no mundo. Entendemos que o desenvolvimento regional passa por uma transformação contínua e reconhecemos a importância do conhecimento e da inovação como elementos fundamentais para impulsionar o avanço da economia de baixo carbono e em harmonia com os valores da sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, no mês passado, ao comemorar seus 71 anos, o Banco do Nordeste realizou o Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento com o tema Os Desafios da Industrialização Verde para o Nordeste, quando se discutiu questões centrais relativas ao crescimento socioeconômico regional, tais como energias renováveis, qualificação e adequação do crédito aos microempreendedores urbanos e rurais e apoio à inovação tecnológica. A industrialização verde no Nordeste é uma resposta estratégica aos desafios ambientais globais, bem como às necessidades específicas da nossa região. Ao promover a adoção de práticas industriais mais sustentáveis, que priorizem a eficiência energética, a redução da emissão de gases de efeito estufa e a preservação de recursos naturais, estamos pavimentando o caminho para um desenvolvimento econômico equilibrado e socialmente justo. Do ponto de vista do papel do Banco do Nordeste nesse contexto, nos últimos 5 anos, o banco viabilizou investimentos da ordem de 32 bilhões em energia renovável, sendo 19 bilhões em energia eólica e 12,9 bilhões em energia fotovoltaica. No primeiro semestre de 2023, pela priorização, foi mantido e foram aplicados cerca de 29 bilhões pelo Banco do Nordeste, sendo quase 7 bi em infraestrutura, envolvendo principalmente produção de energia e saneamento básico. Esse valor representa mais de 20% dos recursos aplicados pelo banco. O Banco do Nordeste também vem adotando uma estratégia de captação de recursos junto aos bancos multilaterais e também deve partir para a emissão de títulos verdes no mercado financeiro internacional. Certamente, o Banco do Nordeste pretende ir ao mercado, em parceria com outras instituições e com o apoio do governo federal sob a liderança do presidente Lula. Enfim, o mundo caminha a passos largos para a descarbonização da produção e, com certeza, não caminharemos para um mundo sustentável se não tivermos uma política consciente que possa fazer de vez um novo movimento de industrialização com desconcentração produtiva. É nessa lógica, o Brasil e particularmente o Nordeste pode desempenhar um papel significativo. A desaceleração das mudanças climáticas, a superação dos níveis de desigualdade social e a governança global com foco central no compliance ambiental deve ser a tônica das políticas para a neoindustrialização multinacional. Esperamos que essa conferência possa constituir um espaço de diálogo e articulação de grande nível, que promova não apenas discussões amplas sobre a industrialização verde, mas que também avance na proposição de novos rumos, em que a energia limpa seja o fator locacional da indústria em todo o planeta. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Câmara. Ouviremos neste momento o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o nosso anfitrião, Robson Andrade, presidente da CNI, Paulo Câmara, governador Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, Jorge Arbache, vice-presidente da CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, ministro Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação do BNDES, amigas e amigos. Uma alegria participar, Robson, desse encontro. A CNI sempre com boas
importantes e necessárias iniciativas. O presidente Lula foi a posse do presidente do Paraguai e, com muita alegria, venho aqui trazer uma palavra a vocês. Durante todo o período do ano passado, de campanha eleitoral, nós falamos permanentemente. O presidente Lula falou de desenvolvimento inclusivo com estabilidade e sustentabilidade. Então, inclusivo, valorizar o salário mínimo, desonerar a população de menor renda de imposto de renda, saneamento básico, a volta do Minha Casa, Minha Vida, faixa 1, enfim, um conjunto Bolsa Família com um valor melhor, inclusive incluindo as crianças de 0 a 7 anos de idade, tendo um acréscimo de R$ 150 por criança, porque é ali que a fome é maior, é nas famílias que tem criança pequena que a pobreza é mais extrema, um desenvolvimento com estabilidade e previsibilidade. Então, a remessa ao Congresso Nacional do novo arcabouço fiscal, dizendo, olha, o ano que vem 0 o déficit primário e depois, nos anos subsequentes, tem uma queda da relação de dívida sobre PIB com superávites primários consequentes. Então, rigor na questão fiscal, inflação abaixo de 4, inflação sob controle, e a reforma tributária. Um dos principais problemas hoje da economia é a complexidade tributária. Eu brinco que a melhor profissão do Brasil é advogado tributarista, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, simplificar a questão tributária, a indústria super tributada, estimular a exportação, desonerando totalmente a exportação, tirando a cumulatividade, desonerar investimento, né, totalmente, enfim, e desenvolvimento com sustentabilidade. E aí a primeira tarefa é combater o desmatamento, porque se a gente somar todos os escapamentos das motos, carros, aviões, navios, ônibus, indústria, esgoto, boi, juntar tudo, dá metade. A outra metade de emissão de gás de efeito estufa é só desmatamento. 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Então, a primeira tarefa é brecar o desmatamento irresponsável, especialmente na região amazônica. E foi bem sucedido. Em 7 meses, nós tivemos uma queda de 50% no desmatamento. E o mundo hoje depende de 3 florestas tropicais: Brasil, Congo, na África, e Indonésia, na Ásia, sendo que a floresta amazônica é de longe a maior e a mais importante. Então, a primeira tarefa foi, e é uma tarefa permanente, a necessidade de fazer um trabalho de titulação de terras e combate ao desmatamento. A outra é a descarbonização. E aí nós temos trabalho já feito de sucesso. Por exemplo, aqui foi destacado o biodiesel. O presidente Lula, no primeiro mandato, isso em 2000 e pouquinho, já lançou o B3. Eu troco 3% do diesel por óleos vegetais, óleo de soja, mamona, dendê, girassol ou gordura animal. Foi um sucesso, passou para B7, B10, B13, iria chegar a B15. No ano passado, foi reduzido para B10, né, aumentando, diminuindo a presença do bio no diesel. Este ano voltou para B12, o ano que vem 13, depois 14 e depois chegaremos a B15.
Inauguramos agora, tivemos lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, na BAH, uma grande empresa, um dos maiores do país, de biodiesel. Em Lapa, no Paraná, outra grande fábrica do Grupo Potencial de biodiesel. Então, nós chegaremos a B15 e no combustível do futuro se estuda até chegar a B20. Deixamos de importar óleo diesel, que nós importamos. O Brasil exporta petróleo bruto, mas importa derivados. Então, deixamos de importar o diesel e vamos produzir o nosso óleo vegetal aqui no Brasil, desde a grande produção de óleo de soja. Nós somos o maior exportador de soja do mundo. Quando eu faço farelo, eu esmago as sojas, cada 4 sobra 1 de óleo. Então, eu tornando o óleo de soja mais barato, o farelo fica mais barato, barateia a carne, barateia o ovo, barateia o alimento. Então, já foi para B12, vai para 13, 14, vai chegar a B15, há um estudo para ir para B20. O etanol, né, o carro flex, é um orgulho brasileiro, né, e o etanol é uma realidade. A nossa gasolina é a única que tem 27% de etanol, emite menos. Há um estudo para chegarmos a 30%, e se pegarmos do poço a roda, o etanol puro polui menos que o elétrico. Porque precisa ver como é que essa bateria é feita, qual é a energia que é utilizada para fazê-la. O Rota 2030, está aqui o Wallace Moreira, que nós estamos terminando, vai levar muito em consideração eficiência energética e descarbonização e despoluição. Várias rotas tecnológicas que nós estamos, Robson, lá no CNDI, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, discutindo. E aí as grandes possibilidades do futuro, o SAF. O mundo inteiro vai trocar o querosene do avião. Vai trocar pelo quê? O SAF, o Sustainable Aviation Fuel. Brasil e Estados Unidos são os dois grandes aí. Se nós corrermos na pesquisa, na inovação, nós chegamos na frente. E quero aqui destacar o trabalho do BNDES, que vai colocar recursos para inovação, digitalização, pesquisa a menos de 2% ao ano. TR, 20 bilhões em 4 anos para estimular a gente poder avançar ainda mais nesse setor. Aqui foi falado do mercado regulado de carbono. Está sendo discutido no governo já o projeto final. Acho que daremos aí um grande passo com o mercado regulado de carbono. Na Amazônia, o governo tem o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia, e nós fizemos o primeiro contrato de gestão, o MEDIC, com uma entidade, Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, com a interveniência do IPT, para a gente fazer biodiversidade amazônica virar emprego, virar renda, virar patente, virar negócios, virar produto. Como é que vira remédio, cosmético, alimento? Então, estamos com um novo modelo de contrato de gestão com o Centro de Bionegócios da Amazônia, para a gente poder dar um outro passo aí importante. A pergunta sempre foi: onde é que eu fabrico bem e barato? Agora é onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar as emissões de carbono. E aí o Brasil é a grande alternativa. Nós vamos ter uma grande oportunidade. Nós já somos o 5º país do mundo em atração de investimento direto. 5º, estamos entre os 5 maiores do mundo em receber investimento. Isso pode crescer enormemente. A neoindustrialização é exatamente inovação e verde. Então, nos concentrarmos aí. Aqui foi destacado o LCD, a letra para o desenvolvimento. Isso pode ajudar muito a indústria.
O Robson tem acompanhado, nós estamos lutando para implantar a depreciação acelerada. O governo não vai abrir mão de tributo, não vai abrir mão, ele só perde no fluxo. Imagine uma empresa que pague 100 milhões em 5 anos. Com a depreciação acelerada, ela continua pagando 100 milhões. No primeiro ano, o governo perde fluxo. Ele abre mão do imposto de renda, CSLL, mas ele recupera no segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí nós vamos renovar máquinas, equipamentos, melhorar a eficiência, diminuir perda de energia, diminuir manutenção, renovar o parque industrial brasileiro. Então, estamos trabalhando para poder ter, no ano que vem, a chamada depreciação acelerada. Temos aí inúmeras oportunidades, e sempre temos que estar atento a custo. Nós somos um país ainda com muita pobreza, de renda que ainda não é alta. Então, é preciso, de um lado, também olhar custo e estar atento para fazer essas compensações. Vou dar um exemplo prático. O CONAMA, lá atrás, decidiu: motor, veículo pesado, não pode mais ser Euro 5, tem que ser Euro 6, porque o Euro 6 polui menos, emite menos particulados. Maravilha. A partir deste ano, acabou a fabricação de Euro 5, somente Euro 6. Só que o caminhão custa 20% a 30% mais caro. Então, compraram tudo que tinha de estoque de Euro 5 e o Euro 6 não vende. Porque o caminhão que era 350 mil virou 450 mil reais. O de 800 virou 1 milhão. E aí não vende. Sempre que troca tecnologia, você tem um problema de custo. É mais caro. Então, o governo entrou. Aí vem, Nelson, o que você falou, com a renovação de frota. Nós vamos dar um crédito de 33 a 100 mil reais para trocar a frota velha de caminhão e de ônibus. E qual a obrigatoriedade? Tirar um caminhão ou ônibus mais antigo, com mais de 20 anos de uso, que polui muito, 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 e substituí-lo pelo novo. Eu compro um caminhão de 30 mil, se eu ganho 90 mil de crédito, com 60 mil me ajuda a comprar o novo. Claro que quem tem um caminhão de 20 anos não vai comprar um 0 quilômetro, mas ele vai para o de 10 anos, e o de 10 vai para o 0 quilômetro. Então, está um sucesso. Estou indo amanhã até as 7 Lagoas, seu estado, Minas Gerais, na Iveco, porque eles estão fazendo lá, como fizemos também na Mercedes-Benz, compra os caminhões antigos, manda para reciclagem sucata e coloca os caminhões novos, carretas, ônibus urbano, interurbano, rodoviário, mais segurança e menos poluição. Enfim, um grande trabalho de descarbonização. E é fácil entender isso, Robson. Aqui tem muitos que podem vir a ser candidatos amanhã, prefeito, deputados, então fiquem atentos, que isso cai em debate de candidato. Eu era candidato a prefeito de São Paulo, capital. Candidatos. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, foi candidato uns meses, depois foi cassado no finalzinho, mas no começo era candidato. Doutor Enéas, médico. Marta Suplicy, vários candidatos. Aí o Enéas vira para o Collor, que, coitado, o Collor não sabia nem onde ficava a Avenida Paulista, né? Aí pergunta para ele: distrito de Marcilac, Zona Sul de São Paulo, composição do ar atmosférico. Por favor, percentual de nitrogênio, oxigênio, dióxido, monóxido de carbono e argônio. Puta, o Collor se enrolou inteiro, né? Então, quando eu inspiro
80%, 79% é nitrogênio. Quando eu expiro, devolvo igualzinho, os 80% de nitrogênio, que varia o oxigênio. Quando eu inspiro, é 20 de oxigênio. Quando eu devolvo, é só 15. 5 virou gás carbônico. Nós respiramos 20 vezes por minuto, a noite inteira, dormindo de dia, de noite. Todos nós estamos consumindo oxigênio, devolvendo carbono, CO2. Os bois, as vacas, cachorro, gato, peixe, todo o mundo animal, o reino animal, consome oxigênio, joga o carbono. Mas a natureza é perfeita. Então, o reino vegetal, a plantinha verde ali, ela faz o contrário na presença da luz, a fotossíntese. Ela pega o carbono do ar, fixa e devolve o oxigênio. E o mundo está equilibrado com as florestas e o reino animal. Acontece que a mão humana destrói a floresta, acaba com o produtor de oxigênio, que é o reino vegetal, e vai no fundo lá e pega petróleo e joga combustível fóssil. E aí destrói a camada de ozônio e começa a esquentar tudo. Aí você liga a televisão, Nova York em estado de alerta, Havaí, quase 100 mortos, incêndios, queimadas, Rio Grande do Sul, 3 anos de seca, Nordeste, enchente, desequilíbrio completo. Aliás, vamos chamar a atenção. 2002, SARS, Ásia, coronavírus. 2008, H1N1. 2012, MERS-CoV, Oriente Médio. 30% de letalidade. Cada 10 pessoas, 3 morreram. 2015, Ebola, África. 2019, Covid, SARS-CoV-2, em 17 anos, 5 epidemias. Então, a questão das mudanças climáticas, elas têm efeitos devastadores para todo lado. E aí, o grande esforço planetário e muitas oportunidades, como aqui foi colocado, de o Brasil ser a diferença. Fazer a diferença em energia limpa, energia elétrica mais de 80%, energia renovável, eólica, solar, minerais estratégicos. Eu vou trocar o motor a combustão por uma bateria. E cadê o lítio? É no Brasil. Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. Fizemos a primeira exportação de lítio carbono zero pelo Porto de Vitória, agora 15 dias atrás. Já demos o segundo passo, produzimos o carbonato de lítio. Só falta o mais difícil, que é a bateria, mas enfim, temos aí enormes possibilidades. Por isso quero cumprimentar o Robson e a CNI por essa iniciativa, que é o início, de inúmeras rotas, inúmeros caminhos para a gente combater as mudanças climáticas, o Brasil ser o grande protagonista desse novo momento. Bom trabalho. Muito obrigado ao presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Ao tempo em que agradecemos às autoridades e solicitamos que todos permaneçam em seus lugares para a saída do presidente da República em exercício. Aí nós acompanhamos ao vivo aqui de Brasília a participação do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, um evento que discute a energia limpa e renovável para a produção global das indústrias. O encontro debate o conceito de Power Shopping, que é Power Shoring, que é a descentralização da produção para países que oferecem energia limpa, segura e barata. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui no canal Gov. Até a próxima. Tchau, tchau.